Irmãos, mais uma vez com muito temor e tremor que recebo mais essa rica oportunidade de estar falando do Evangelho aqui na casa de Deus. E mais uma vez confesso aos irmãos que Deus vem falando ao meu coração com esse trecho das Escrituras que eu vou trazer hoje. E é uma tarefa e uma missão muito difícil se prestar a cumprir esse papel, pois nós sabemos, irmãos, o quanto estamos aquém do padrão da santidade de Deus, o quanto somos falhos, o quanto não somos merecedores de fazer isso, mas o Senhor, aprove ao Senhor, mais uma vez, por sua graça, por sua misericórdia, que eu estivesse aqui nessa noite. E eu quero mais uma vez, junto aos irmãos, orar por essa mensagem. Amém? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor meu Deus, na Tua presença, eu quero Te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Te agradecer por mais um culto, que estamos todos aqui reunidos, como igreja, como família. Muito obrigado, Deus, pelo acordar, muito obrigado pelo ar que respiramos. Sabemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo de bom que aproveitamos, isso tudo vem de Ti, Pai. Nada vem de nós. Então, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Mais uma vez eu me coloco aqui na Tua presença humildemente, Deus, para Te pedir, tem de misericórdia da minha vida. Me ajuda, me guia nesse momento, que não seja eu a falar, mas que seja apenas a Tua palavra, Pai. Me livra de falar algo que a Tua Escritura Sagrada não afirma. Me livra de flexionar esse texto a algo que eu queira falar, mas que apenas o Teu Espírito, apenas o Senhor fale aqui nessa noite. Olha para mim com um olhar de graça e de amor, Pai. Sei o quão imerecedor sou, mas o Senhor, mais uma vez, teve misericórdia de minha vida. Te peço que fique comigo, que continue, através dessa palavra, falando ao meu coração. E assim como o Senhor falou ao meu coração, Pai, que o Senhor também fale ao coração dos meus irmãos. Esse é meu desejo e minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós vamos nos ater é 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, dos versos 5 a 10. Todo mundo achou? Amém? Tem nenhuma misericórdia não, né? Só amém, amém. O texto diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Deus, com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, esse texto aqui que nós vamos nos ater essa noite, ele é a continuação do texto que eu trouxe da última vez que eu preguei. Eu acredito que a grande maioria estava aqui, e na vez passada nós vimos todo o contexto dessa epístola, a motivação que levou o apóstolo João a escrever a essas pessoas. E quando nós vimos todo esse contexto, nós percebemos que esses irmãos
essa igreja, esses destinatários, eles estavam sendo assolados por um problema gravíssimo. E esse problema eram os falsos mestres e as heresias que estavam dentro da igreja. E, dentre elas, a mais famosa de todas, o gnosticismo. E apenas a título de lembrança, ou se alguém não estava aqui na minha última pregação, o gnosticismo ele era aquele conjunto de filosofias, conjunto de ideias que negava muitas das verdades fundamentais do Evangelho. Verdades essas como a encarnação de Cristo, a culpabilidade humana, o pecado na vida do salvo, e também, principalmente, a salvação por meio do sacrifício substitutivo de Cristo. E, tendo em vista tudo que nós discorremos, meus irmãos, quando tratamos dos versos 1 a 4, onde João ali, ele vai falar sobre a divindade de Cristo, Cristo como Deus eterno, quando ele vai falar sobre a encarnação de Cristo, todos aqueles fatos que ocorreram ali enquanto Cristo estava encarnado, e falar, atestar sobre isso, falar que ele tocou a Cristo, que Cristo tinha um corpo físico. Depois de termos visto todo esse contexto, agora na continuação, nesses versos que nós lemos, no fechamento desse capítulo, o apóstolo João, agora ele vai tratar sobre as consequências que essas heresias, que essas falsas doutrinas estavam trazendo para o meio do núcleo cristão primitivo. E como vimos, os gnósticos, por meio da filosofia da sua época, eles acreditavam acredito que todo mundo vai lembrar também, que o mundo material, esse mundo que a gente vive, tudo que é palpável, era essencialmente mal. E por esse fato, aqueles irmãos, eles estavam iludidos, pensando que as suas ações não tinham nenhuma consequência, não tinha nenhuma consequência moral, as suas ações físicas. E isso nos leva a entender que João ele está escrevendo aqui para pessoas que, pela influência dessas falsas filosofias, de falsas doutrinas, estavam vivendo na prática desenfreada e inconsequente do pecado. E como nós sabemos e tratamos anteriormente, meus irmãos, a nossa salvação, ela vem pelo sacrifício de Cristo. Eu acredito que todo mundo saiba disso aqui também. O sacrifício real, histórico, substitutivo de Cristo na cruz. E quando somos alcançados pela graça de Deus, por intermédio desse sacrifício, isso nos implica numa mudança de vida. Nós temos nossos olhos abertos para a nossa real condição de pecadores e passamos a entender o quão aquém estamos do padrão da santidade de Deus. Mas, apesar de sabermos que nessa vida nós não vamos conseguir alcançar o padrão dessa santidade, nós também temos a consciência, agora alcançados, da responsabilidade que temos de buscar cada vez mais ser semelhantes a Cristo. Como a gente aprende na primeira apostila do discipulado, o pessoal da primeira apostila que vai estar com isso no gatilho, Cristo ele morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. E é justamente isso que o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas 2:20. Ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, ou seja, na matéria, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E é diante de todo esse cenário que o apóstolo João ele continua a se utilizar da sua autoridade apostólica para exortar aqueles irmãos à prática das boas obras, a lançarem mão da vida hipócrita que estavam levando e se voltarem para a verdadeira luz. Mais uma vez, tendo esse contexto em vista,
Eu quero analisar aqui, junto com os irmãos, esses seis versículos, do 5 ao 10, dessa epístola. E no verso 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Aqui, inicialmente, nesse verso 5, o apóstolo João, ele está mais uma vez enfatizando da mensagem que ele recebeu. Esta é a mensagem que dele ouvimos. E eu acredito que aqui todos saibam a quem João está se referindo. Esse ele aqui é o próprio Cristo. E ele relata que recebeu a mensagem diretamente de Cristo. Aquele que anteriormente foi descrito também pelo próprio João, nos versos de 1 a 4, como o Deus eterno. E é muito interessante quando a gente faz a análise dessa frase, dessa oração, né? Que, diferente da nossa língua nativa, a ênfase aqui dessa frase, ela está no original grego, ela está no verbo é. Ele diz, essa é a mensagem, ou seja, a ênfase está no é. E isso significa que João aqui ele está atestando sobre a atemporalidade dessa mensagem. É a relevância atemporal da mensagem que foi transmitida a ele. E essa mensagem, portanto, ela não está sujeita a mudanças, a modificações, e pelo simples fato que ela não vem do apóstolo João, ela não vem de qualquer outro autor meramente humano, mas ela vem diretamente de Jesus Cristo, o Deus eterno e, como todos nós sabemos, imutável. Prosseguindo, ainda nesse versículo, o apóstolo esclarece qual é essa mensagem, e aqui ele vai estabelecer um fundamento vital para a gente compreender o caráter de Deus. Ele afirma que Deus é luz e nele não há trevas. E eu queria que a gente entendesse nessa noite que quando João fala que Deus é luz, ele não está apenas descrevendo Cristo como uma mera energia, ou falando de alguma característica estética de Cristo. Não, ele não está apenas falando isso. E ele não está falando isso. Ele está se referindo aqui a Cristo como a fonte suprema de pureza, retidão e santidade. Na linguagem bíblica, a gente vai ver a luz simbolizando justamente isso. Frequentemente vai simbolizar a pureza moral, justiça, verdade e ausência de corrupção. Logo, quando João está afirmando aqui que Deus é luz, ele está afirmando que em Deus há a perfeição, que ele é perfeitamente santo, imaculado, em sua essência e em todas as suas obras. E é muito importante também que entendamos que a santidade de Deus, ela não é apenas um atributo entre os seus outros atributos. A santidade de Deus é o atributo do caráter de Deus, que molda todos os outros atributos, meu irmão. E a gente vê que Deus ele é perfeitamente amoroso, mas ele também é perfeitamente justo. E todos esses atributos do seu caráter são moldados por essa santidade. E a expressão luz aqui, ela aponta justamente para isso, para a santidade, mas não apenas para isso. Ela vai apontar também a revelação de Deus. E precisamos entender que onde Deus está, ele se faz conhecer. E a sua luz, ela expõe a realidade, traz à tona o que está escondido, e nada permanece oculto aos seus olhos. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu não tive como não me lembrar, meus irmãos, do Salmo 139. Acredito que Mazé conhece muito esse salmo, né, Mazé?
E o salmista Davi, ali quando ele está na sua oração, falando com Deus, ele ressalta justamente a pessoa de Deus como essa luz reveladora. Ele fala ali que Deus está em todo canto, que se ele for ao mais alto monte, o Senhor está lá. E também fala que antes dele pronunciar a palavra, antes dele pensar, o Senhor já sonda a sua mente. Ele descreve como o Senhor sonda seu coração, seus pensamentos e palavras. E isso nos mostra, meus irmãos, como não há nada a esconder de Deus. Ele é a luz que penetra a profundeza da alma humana. E eu não sei você aí no seu lugar, mas ao me deparar com essa realidade e fazer uma análise da minha vida, das minhas ações e dos meus pensamentos, a única coisa que eu consigo pensar é: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem piedade de mim, pois sou falho. E prosseguindo aqui no verso 5, vemos a expressão: nele não há treva alguma. E mais uma vez, no original grego, essa expressão é chamada de uma figura de linguagem denominada uma dupla negativa. E essa dupla negativa é uma maneira muito forte de afirmar a santidade absoluta de Deus, deixando claro que não há em Deus qualquer sombra de mal, engano ou imperfeição. A gente percebe que João aqui ele está contrastando a luz, ou seja, a santidade e a verdade, com as trevas, o pecado e o engano. Assim, quando João afirma que Deus é luz, ele está nos chamando a enxergar justamente a realidade divina com muita reverência. A presença de Deus, ela tanto expõe quanto purifica. E como veremos aqui na sequência desses versos, isso exige uma resposta prática de todo cristão. No verso 6, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nesse verso, o apóstolo João agora ele enfatiza sobre a necessidade de conformidade entre a fé professada e a nossa vida cotidiana. Ele está definindo aqui que a vida na caminhada cristã é algo, irmãos, que não permite, que não dá espaço para a hipocrisia. E João coloca aqui a comunhão com Deus como algo prático. Não é apenas algo que apenas professamos, que é visto em nossas declarações, nossas falas, no momento que estamos na igreja, não. A comunhão com Deus, ela é vista principalmente nas nossas atitudes. E João está aqui, mais uma vez, exortando seus leitores a viverem a fé de forma prática. A expressão andar nas trevas, como tem aqui no verso 6, ela vai simbolizar uma vida marcada pela presença do pecado, pela desobediência e falsidade. Nós sabemos que, como cristãos regenerados, ao sermos alcançados pela graça salvífica de Deus, Deus primeiro nos liberta da culpa do pecado. Ou seja, na justificação, que é um ato declaratório de Deus, toda culpa do pecado, ela é imediatamente retirada de nós. Nós antes éramos vistos como os culpados pelos nossos pecados, e a partir do momento que a graça de Deus nos alcança, nós somos declarados justos. Isso é um ato declaratório, é um ato imediato, não é um processo contínuo, não, isso é imediato. A nossa libertação da culpa do pecado, toda a nossa culpa é removida e lançada no mar do esquecimento. E depois de nos justificar,
de nos libertar dessa culpa, Deus, Ele também nos liberta do domínio do pecado. E isso é um processo, agora sim um processo, chamado de santificação. O pessoal do discipulado vai saber muito bem isso. E diferente da justificação, a santificação ela é um processo contínuo. Ela dura toda a nossa vida, até que Jesus volte ou até que nós partamos desse mundo. E é um processo, irmãos, onde dia após dia nós vamos sendo moldados à imagem de Cristo por intermédio do seu Espírito Santo. Logo, andar nas trevas aqui, ele se refere a uma vida ainda submissa ainda a esse domínio do pecado. Não da culpa, mas do domínio. Uma existência onde as nossas ações, elas não confirmam a fé que nós professamos, a fé que nós falamos com os nossos lábios. É viver uma contradição clara entre o que se diz crer e o que de fato se vive. E aqui, mais uma vez, o apóstolo João, ele é, como em toda a carta, ele é claro e firme. Se alguém afirma ter comunhão com Deus, mas a sua vida está entregue ao pecado, vive nas trevas, então essa pessoa está mentindo. E aqui ele não trata apenas como um erro teórico. Fulano está mentindo. Não. Isso é tratado como uma falsidade de vida. O apóstolo, ele condena essa postura hipócrita, como algo que é incompatível com o verdadeiro relacionamento com Deus. E Tiago, na sua carta, em Tiago 2, no verso 17, ele diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E nós precisamos entender nessa noite que a fé verdadeira, ela produz boas obras. É justamente o que o apóstolo João está exortando a esses irmãos. É impossível dizer que tem fé, é impossível dizer que tem comunhão com Deus e não ter obras que apontem para isso. E isso é viver uma ilusão, tanto uma autoilusão de comunhão, tanto com Deus como entre irmãos. No verso 7, tá dando para entender aí, pessoal? Estou falando rápido. Amém. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mais uma vez, aquele contraste que a gente viu anteriormente. Após ter falado sobre a vida nas trevas, a vida de maneira hipócrita, da falsa comunhão com Deus, João agora ele apresenta a verdadeira maneira de andar na luz. E é trivial que a gente entenda também que andar na luz aqui, irmãos, não vai significar uma vida perfeita, sem pecados, sem erros, não. Nós sabemos, mais uma vez, que quando somos alcançados por Deus, apesar de sermos alcançados, todas as pessoas que estão aqui ainda são portadores de uma natureza caída. Nós ainda temos, eu acredito que ninguém foi glorificado aqui ainda, então todos nós temos um corpo corruptível. E isso implica, mais uma vez, que a santidade perfeita, como sabemos, só alcançaremos quando tivermos com Cristo. Nessa vida ela não é plenamente alcançável. E o que João está nos ensinando aqui, ao falar sobre andar na luz, é que o verdadeiro cristão, ele passa a viver segundo a reta palavra de Deus, com o coração agora voltado à obediência. Isso aqui vai significar que aquele pecado que na nossa vida ele era constante, natural,
até sem reflexão, ele deixa de ser o curso natural das nossas vidas para se tornar apenas um tropeço. Esse pecado agora ele não define quem nós somos. Vou dar um exemplo aqui. Meu amigo Caian, se antes ele era conhecido como um cara que era mentiroso, que era caluniador, não sei, dava golpe nos outros, agora ele não é mais conhecido por esse pecado. Esse pecado não vai definir a pessoa que ele é. E se, apesar disso, se nós cairmos no pecado que antes nos dominava e nos definia, agora esse pecado que era sem reflexão, ele nos entristece profundamente. E porque agora, com os nossos olhos abertos, nós temos a consciência que, antes de tudo, todo pecado é contra Deus. E também quando eu estava estudando, preparando essa mensagem, eu lembrei quando nosso irmão João Paulo, que não congrega mais conosco, ele pregando sobre santidade aqui nesse púlpito e falando sobre a relação entre o cristão e o pecado, ele fez uma ilustração muito boa, que eu pedi permissão a ele para me apropriar, né, antes que alguém me acuse de plágio, que ele falou de uma fábrica de cadeiras. Imagina aí uma fábrica de cadeiras, uma grande fábrica, onde o intuito principal dessa fábrica é produzir cadeiras perfeitas. E numa linha de produção, se uma a cada 10 cadeiras sair com defeito, no fim do dia, essa fábrica vai ter um enorme prejuízo. E assim é a vida do cristão com o pecado, irmãos. Quando pecamos, cada pecado que cometemos, ele é como uma cadeira imperfeita. Ela tem que ser tirada de circulação. E cada pecado que cometemos, ele ofende a natureza de Deus, ofende a pessoa de Deus, a pessoa perfeita de Deus. E nós precisamos entender que o pecado, ele não é algo que é sem consequência. Todo pecado, ele tem uma consequência. E a consequência é quebrar a nossa comunhão com Deus. Se vivemos uma vida desenfreada de pecado, como o apóstolo João falou aqui, nós vivemos uma vida sem a verdadeira comunhão com Deus. E, por fim, nesse verso, ele fala sobre como o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aqui, João não apenas mais uma vez declara uma doutrina essencial, mas também ele mostra a segurança e a base da vida na luz. E o verbo purifica aqui, mais uma vez, no original grego, ele está no tempo presente e contínuo. E isso indica que essa purificação, ela não é um evento pontual, ela é uma ação constante. No verso 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora no verso 8, o apóstolo João, ele aborda mais uma doutrina que é pilar da fé. A realidade do pecado na vida humana, mesmo após a conversão. Ele está tratando aqui sobre a natureza pecaminosa, mais uma vez, que todos nós carregamos. E é impossível, meus irmãos, à luz das Escrituras, nós conscientemente afirmarmos que não pecamos. Como já expusemos anteriormente, o cristão, ele vive uma vida marcada contra o pecado, numa luta constante contra o pecado e contra a sua própria natureza. João aqui, ele é claro e direto. Se alguém diz que não tem pecado, está se enganando, ou seja, vivendo uma ilusão.
E mais do que isso, João aqui ele afirma que a verdade, ela não está em nós. Ele se opõe aqui a outra falsa doutrina defendida pelos gnósticos. Os gnósticos, em todas as suas filosofias, uma delas eles afirmavam que alguns avançaram a um estágio além do pecado, que nessa vida eles haviam atingido a perfeição. E eu acho muito interessante que quando o apóstolo João, nesse verso 8, ele fala sobre isso. Apesar da sua autoridade como um dos 12 discípulos de Cristo, ele, ao fazer essa exortação, ele se inclui e não se exime dela, não se exime dessa responsabilidade. Ele fala, se afirmarmos que não temos pecado, ou seja, se nós afirmarmos, ele está incluído nisso. Com isso, a gente pode ver que, independente do cargo, da função ou da autoridade eclesial que qualquer um de nós tem aqui, afirmar que não tem pecado, quem afirmar que não tem pecado, está se enganando. E, mais do que isso, ele afirma que a verdade não está em nós. Ou seja, o próprio Deus, que é a verdade, não habita em quem nega a sua condição de pecador. Sem consciência, sem a consciência e o reconhecimento de que é pecador, não há arrependimento, meus irmãos. E sem arrependimento, nós sabemos que não há salvação. E isso é um processo muito lógico, né? Se nas nossas mentes nós acreditamos que não temos pecado, então, logicamente, não sentimos necessidade de um redentor, de ter alguém que morreu para pagar o pecado que eu não tenho. E antes de alcançados, acho que era assim que todos nós pensávamos, né? Antes de Deus abrir nossos olhos, podíamos pensar, mas eu sou uma boa pessoa, eu pago meus impostos, eu faço caridade, ajudo os pobres. Acho que eu não sou tão ruim assim. Acho que eu mereço ir para o céu. Acho que eu mereço. Pensávamos que não necessitávamos desse sacrifício para nos purificar. Mas esse pensamento, ele é o maior de todos os enganos. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo, assim como João, é categórico ao afirmar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, meu irmão, se nós que estamos aqui, se você nasceu, você é carente de um Redentor. É uma verdade inevitável. Não há como correr disso. E negar isso é negar e rejeitar o Evangelho. Seguindo para o verso 9, o apóstolo João segue. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois de confrontar a negação do pecado, no verso 8, agora ele aponta para o único e verdadeiro caminho para a restauração, a confissão direta diante de Deus. E é muito importante que nós entendamos nessa noite também que a confissão falada aqui por João, ela não é apenas uma confissão meramente verbal, não é apenas proferir com os lábios o que você fez, mas ela se trata de um real quebrantamento diante de Deus. É um reconhecimento sem um reconhecimento de culpa, sem busca de justificativa. E, mais uma vez, confessar aqui, no grego, o verbo homologeo significa homologar, ou seja, é concordar, é dizer a mesma coisa. Confessar é concordar com o diagnóstico de Deus ao nosso respeito. E reconhecer que somos pecadores, que temos
cometido pecados, e assim nós verbalizamos isso com tristeza e pesar. Este é o caminho colocado aqui por João para obter o perdão. A verdadeira confissão, ela também requer especificação dos pecados, chamá-los pelo nome. Nossos pecados, meus irmãos, eles têm nome, e todos nós aqui sabemos quais são. E pode ser ódio, impureza, desonestidade ou qualquer outro. Nós necessitamos realmente confessá-los diante de Deus. E sobre a natureza dessa confissão, dessa verdadeira confissão, John Stott, ele diz: o que se requer não é uma confissão geral do pecado, mas uma confissão particular de pecados. A verdadeira confissão, ela é fruto de um coração que abandona o auto-engano e deseja a verdadeira restauração, enxerga a santidade de Deus. Ele não quer apenas um alívio momentâneo de consciência. Assim fazendo, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. E ainda aqui no verso 9, além de explicar a condição para perdão dos pecados, o apóstolo ele discorre mais uma vez de atributos do ser de Deus. Agora ele fala sobre a fidelidade e a justiça, a garantia e a segurança do perdão que recebemos. Ele está no caráter de Deus. Como vemos por toda a Escritura, Deus ele é fiel para cumprir suas promessas. E ele também é justo. Isso significa que Deus ele não ignora o pecado, mas ele o trata com seriedade e retidão. A base do perdão, portanto, não é a anulação de justiça, mas o seu cumprimento perfeito em Cristo. Na cruz, Jesus carregou o pecado dos seus eleitos e recebeu a punição, ou seja, ele recebeu o que a justiça de Deus exigia. E quando confessamos os nossos pecados, quando cremos em Cristo, Deus permanece justo ao perdoar, pois o castigo que seria aplicado a nós, ele já foi imputado ao nosso substituto, Jesus Cristo. Caminhando aqui para o fim, no verso 10. Se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. O apóstolo ele vai encerrar esse capítulo, retomando e aprofundando a ideia que ele falou no verso 8, a negação da realidade do pecado. Enquanto no verso 8 ele aponta essa afirmação como um auto-engano de quem diz não ter pecado, agora ele vai revelar uma gravidade muito maior desse erro, fazer de Deus um mentiroso, rejeitando o testemunho das Escrituras em relação à condição humana. Como nós expomos aqui já exaustivamente essa noite, nós sabemos que pecamos e sabemos justamente quais são esses erros e esses pecados. Assim, João ele vai concluir com um alerta: onde não há reconhecimento de pecado, a palavra de Deus não está presente. E eu queria agora, no final dessa mensagem, fazer algumas, na verdade, 4 aplicações, rápidas aplicações práticas para as nossas vidas. E, mais uma vez, irmãos, essas exortações, elas não são apenas para vocês que estão aí, mas principalmente para a minha vida. Eu não me eximo dessa responsabilidade e do que Deus está falando aqui dessa noite. Amém? Primeira, não viva em contradição com a fé que professa. Examine se suas ações refletem a sua fé em todos os lugares, não apenas na igreja, mas no trabalho, na escola, na faculdade, em meio aos ciclos de amizade.
A integridade cristã exige coerência entre o que cremos e o que vivemos. E vendo isso, eu me lembro aqui da pregação da nossa irmã Marília no culto jovem, onde o Senhor poderosamente falou através da vida dela as nossas vidas, e nós precisamos lançar mão das nossas hipocrisias. Precisamos ter uma vida realmente, não apenas nesse ambiente, mas em todo lugar, uma vida que aponte para o sacrifício de Cristo, uma vida onde as pessoas vejam em nós, através das nossas ações, que esse aí é um homem de Deus, que esse diz que ele fala sobre Cristo, mas as suas ações também estão de acordo com o que ele fala. Segunda, pratique a transparência diante de Deus e das pessoas. Confesse pecados, busque ajuda quando necessário e caminhe em direção à santidade, mesmo que isso exija confrontos internos. Terceiro, torne a confissão parte da sua vida devocional. Não deixe o pecado se acumular. Vá com humildade, crendo no perdão e na purificação que Deus oferece. Aqui a gente vê também algo que é muito importante para a nossa vida, né? Que não podemos negligenciar a nossa vida devocional. E se você faz seu devocional, se você diariamente lê a palavra, entoa os louvores a Deus, que você também aproveite esse momento para orar, para entrar na presença de Deus e confessar tudo aquilo que nós sabemos que precisa ser confessado na presença de Deus. E por último, evite desculpas como todo mundo faz isso, ou não é tão grave. Precisamos levar o pecado a sério, meus irmãos, pois como vimos, ele ofende a santidade de Deus. Deixe a palavra moldar a sua consciência, não a cultura ou os sentimentos. E eu quero concluir. A gente viu aqui que o apóstolo João, nesse primeiro capítulo, ele apresentou muitas verdades fundamentais à fé cristã. E são pilares que nós precisamos, irmãos, compreender profundamente. Somente ao entendermos a dimensão e a seriedade desses temas, vamos conseguir desenvolver respeito e admiração, tanto por Deus, pela sua palavra, por sua justiça e pela sua graça em nossas vidas. E, no entanto, que essa admiração ela não fique restrita apenas ao encanto teológico que esse texto pode despertar. Realmente é um texto muito rico. Vários pilares da nossa fé, várias falas sobre Jesus, sobre os atributos de Deus. E que a beleza dessa doutrina, ela se transforme numa prática diária e visível em nossas ações, escolhas e posturas diante de Deus e das pessoas. Que nós vivamos de maneira coerente com aquilo que cremos, rejeitando a hipocrisia de uma fé meramente verbal, onde o pecado ele ainda encontra abrigo, encontra lugar como um hábito e nossa fonte de prazer. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, continue nos moldando, nos corrigindo e nos fortalecendo, para que essas verdades elas não habitem apenas na nossa mente, mas também governem nosso coração. E que andemos na luz, confessemos nossos pecados e vivamos a verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos. Eu agradeço mais uma vez essa rica oportunidade, meus irmãos. Espero que os irmãos possam ter entendido que não eu, mas que o Senhor falou essa noite. E é uma dura responsabilidade, irmãos, estar aqui nesse momento, pregar uma palavra como essa,
quando sabemos o que fazemos diariamente. É muito difícil. Peço que os irmãos orem pela minha vida, para que Deus tenha de misericórdia de mim. Amém?